E eu quero trazer um tema aqui para entender a opinião de vocês sobre toda essa atitude que tem tomado Javier Milei para as políticas de corte lá na Argentina, porque o presidente afirmou que planeja demitir 70 mil funcionários públicos argentinos nos próximos meses. No evento público, Milei se gabou de ter encerrado 200 mil planos de assistência social e sem apresentar provas, definiu como corruptos. Ele também voltou a usar a imagem de motosserra para defender o corte de gastos e, apesar de ser uma pequena fração dos 3,5 milhões de trabalhadores do setor público da Argentina, os cortes de empregos certamente enfrentarão mais resistência dos sindicatos do país, poderão afetar também os índices de aprovação do presidente. Como é que vocês avaliam essa medida de corte que vai mexer com a empregabilidade e que vai cutucar mesmo o sindicato a ponto de, talvez, acompanharmos novas manifestações, hein, Alan Gani? Olha, corte da máquina pública eu vejo sempre como uma medida saudável, tornar essa máquina pública mais eficiente, fazer mais com menos. Agora, é claro que ele vai enfrentar aí uma forte resistência. Você diz justamente por ser um bloco de 70 mil servidores, vocês entendem que esse deveria ser um processo um pouco mais em doses homeopáticas, digamos assim, Alan Gani? Olha, não sei, porque a Argentina adotou essas doses homeopáticas para outros planos econômicos e acabou não dando certo. Agora, talvez a justificativa, nesse caso, para doses homeopáticas não seja pelo lado econômico. Aí, no lado econômico, eu sou amplamente a favor que se corte logo a despesa pública, eu acho que tem um efeito positivo. Mas é mais pelo um efeito político, viu, Evandro? Por quê? Porque talvez ele esteja mexendo aí num vespeiro. Eu não sei exatamente como é que a força desses servidores públicos aqui no Brasil é muito forte, é um grupo muito organizado e que acaba tendo influência no Congresso Nacional e acaba dificultando a governabilidade. Se fosse aqui no Brasil, não sei como que é na Argentina, ali por dentro, na política, mas acredito que isso possa trazer aí alguma dificuldade política para ele, mas no mérito eu concordo. O Gustavo Segre está nos acompanhando, contei para vocês, e é lógico que ao falar de Argentina ele vai se manifestar, né? Ele diz o seguinte, que o número dele ninguém sabe de onde ele tirou, mas que a estimativa é que 20 mil funcionários sejam demitidos nesse corte que deve ser feito então na Argentina. O que você acha, hein, Fábio Piperno? Então, vamos explicar um pouquinho por que essa confusão, por que esse conflito de números. Hoje foi anunciado aí pelo porta-voz do governo, agora me foge o nome, que o governo cortaria, de fato, até 70 mil pessoas, até 70 mil funcionários, sendo que, provavelmente até agora, no dia 31 de março, seriam demitidas 15 mil pessoas. Então, a fonte quente do Segre fala isso também, é gente do primeiro escalão. O número oficial para 31 de março seria esse de 15 mil pessoas. A questão, veja, você pode ter uma série de status aí de servidores. Você tem, por exemplo, o concursado, você tem lá o comissionado, e a Argentina você tinha lá alguns nomeados. Então, é preciso entender primeiro que tipo de funcionário ele vai cortar. Se ele vai cortar, por exemplo, aqueles que foram simplesmente nomeados com contratos com uma determinada duração. Então, eu não vou renovar tantos mil contratos. Então, é uma forma de você diminuir a máquina. Agora, você chegar e falar, olha, eu vou cortar, por exemplo, 15 mil professores, médicos, enfim, aí é muito diferente. Aí também é jogar esse ajuste para as costas do funcionalismo. E não é só isso que vai resolver a economia argentina. Aliás, é bom que se diga o seguinte, nos 100 primeiros dias de governo, são dados oficiais, né? A taxa de pobreza extrema saltou de 52% para 57%, ou seja, nos 100 primeiros dias de governo, essa taxa cresceu 5%, o que é muita coisa. O Milei disse o seguinte, no início do meu governo,
nós vamos ter uma fase de piora da economia. A melhora vem depois. O fato é que, pelo menos a primeira parte dessa promessa, ele já está cumprindo. E ao você mencionar, então, que o número seria entre 10 e 15 mil, foi o Manuel Adorni que falou sobre isso, Manuel Adorni. A voz de Javier Milei. Até o Gustavo Segré nos lembrou aqui. O Segré faz um outro apontamento importante também, que concursados não podem ser demitidos. Então, a expectativa é que seria que a mexida na máquina seria justamente nos cargos comissionados. Luiz Felipe Dávila, como é que você vê essa atitude de Javier Milei? Ele fala em 70 mil, Segré aponta aqui que não sabe de onde ele tirou esse número, mas vamos trabalhar aí com aqueles que são apresentados pelo primeiro escalão de Javier Milei, que seria entre 15 e 20 mil funcionários e que não concursados. É uma pena que não pode ser alguns dos concursados, né? Porque, como aqui no Brasil, é a elite do funcionalismo público que são os detentores de privilégios, super salários, etc. No Brasil, se nós pudéssemos cortar essa elite do funcionalismo público, era possível reduzir mais de 10 bilhões o gasto público, né? Porque, enfim, é ali que está a concentração de privilégios e benefícios que distorcem completamente, inclusive ganhando muito acima de um teto constitucional que proíbe, mas mesmo assim continuam ganhando quando soma benefícios e coisas. Então, o que eu vejo? Primeiro que devia cortar, mas não pode, porque entendemos que isso são funcionários concursados. Então, você acaba com os cargos comissionados, os cargos de confiança. Então, reduz bastante o que é a pressão da indicação política, porque cargo comissionado, grande parte é pressão para indicação política, mas também muitas vezes cargo comissionado é para trazer gente talentosa para o governo. Então precisa fazer isso com cuidado, porque senão você corta as pernas e fica a mão só daqueles penduradores de paletó na cadeira que não vai ajudar nada. Então precisa tomar cuidado como fazer o corte. E outra área que tem que fazer corte é o que eu chamo da extinção de cargos públicos. No Brasil, até hoje, a gente tem técnico de videocassete. Você imagina o que o técnico de cassete faz hoje? Nada, né? Ele ganha salário, mas ele foi um concursado daquele. Então, tem cargos que você pode, na verdade, extinguir. Quando você extingue, aí sim pode demitir. Então, precisa pensar bem essa engenharia. É um sinal importante, é uma marca do Milei que mostra que ele continua cortando na carne. Então, isso aí condiz com o discurso de campanha, mas a minha grande preocupação com a história do governo de Milei é o que ele está fazendo para ganhar o apoio dos deputados, dos senadores e dos governadores para aprovar os seus principais decretos, porque é isso que vai realmente mudar a natureza do Estado argentino e desintoxicar a máquina pública do peronismo. Então, assim, porque se ele fizer esses cortes de 15, 20 mil e não conseguir aprovar no Congresso, no Parlamento, no Senado, o governo dele vai entrar em crise num tempo muito curto. Então, a preocupação é, ok, corte de funcionário público faz bem, é isso mesmo, dá um sinal de que você continua com a sua austeridade fiscal, mas onde é que está a articulação para aprovar as medidas fundamentais para reestruturar o Estado argentino? Felipe Dávila, porque assim, e tudo isso está no gogó, né? 70 mil ainda está no gogó, está ali no discurso. Agora, a articulação, que é o que mais importa, isso não estaria acontecendo, porque o que a gente percebe no Congresso ainda é um total olhar desconfiado ou até mesmo resistente àquilo que propõe o Javier Milei. Não, e aqui no Brasil, a experiência mostra que quando você vai com tudo contra o sistema, contra, sei lá, o Congresso, enfim, ou forças ali do Congresso, o sistema reage pesadamente. Então, muitas vezes, essas reformas, infelizmente, elas têm que ser feitas de uma maneira gradativa, não pelo mérito. O mérito deveria ser feito de uma vez, mas justamente pelo ônus político.